E vamos partir para a nossa terceira aula da semana da avaliação vocal. E hoje, gente, é um assunto tão legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Porque muita gente tem medo, tem dificuldade de atender. Pacientes diferenciados, foi assim que eu chamei, tá? Pacientes diferenciados. Que pacientes são esses, Sabrina? Olha, são os idosos, porque você precisa olhar para eles com outro olhar. As crianças, que também, a gente sempre brinca assim, né? A criança não tem uma mini prega vocal. Criança tem prega vocal de criança. E também as pessoas com deficiência, que pode ser até algo que afete a voz ou não. Muitos procuram a música como algo relaxante, né? Como algo que precisa, é, como algo quase que terapêutico, certo? Porque a gente aqui não está falando simplesmente de uma variação vocal, mas de uma variação vocal, a variação de voz cantada. Então, por isso que não vai ser essa questão de alteração vocal, de pessoas com deficiências, com alteração vocal por conta disso, não. Pessoas com deficiências múltiplas e que querem cantar, querem usar bem a sua voz. Como é que a gente faz para avaliar essa voz cantada? Vamos lá? Ó, primeiro, a importância da adaptação, gente. Eu falei aqui das crianças, que não tem uma mini laringe, que não tem uma mini prega vocal. E a gente tem os idosos também, que já tem todo um envelhecimento, e a pessoa com deficiência, algum tipo de deficiência, que pode ser uma deficiência intelectual, o que vai demandar dele uma questão de interpretação diferente, de ensinamento diferente, tal, desde a época da avaliação. Então, vamos pensar aqui, ó, idosos. A gente tem que adaptar por quê? Porque há mudanças decorrentes do envelhecimento, o chamado pré-sinfonia. As crianças, por causa do desenvolvimento vocal, que ainda está em processo. A criança é bem assim, a gente às vezes bota a criança num pacote também só, já consegue diferenciá-lo de um adolescente, que eu nem trouxe aí, né? Mas um adolescente de um adulto, mas se a gente pensar numa vozinha de uma criança de 2, 3 anos, é diferente de uma criança de 10, certo? Porque está em progresso. E aí, pensando em voz cantada, esse progresso também vai se dar de acordo com o ambiente que ela tem, se é mais musical, se não é, e tudo, enfim. Vamos pensar em cada um deles? O primeiro que a gente vai ver vai ser a avaliação vocal dos idosos, tá? O que que a gente tem que pensar quando a gente vai avaliar um idoso? Há mudanças do tônus muscular, tá? Muitas vezes com atrofia, com rigidez ali das pregas vocais. Também a redução da projeção e do controle vocal. O que que acontece quando eu tenho uma rigidez ali ou uma atrofia das pregas vocais? Eu tenho um problema de flexibilidade das pregas vocais, tá? Tanto para o fechamento como para o alongamento. E isso pode atrapalhar a força, o que vai atrapalhar ali a projeção, e isso pode atrapalhar também graves e agudos, certo? Porque depende ali da flexibilidade, né? Do alongamento e encurtamento das pregas vocais. Então, eu tenho que estar levando isso em consideração. Além de tudo, gente, também a gente fez um recorte das pregas vocais. A gente não pode esquecer que muitas vezes o idoso ele já tem algum problema cognitivo, por isso que a família colocou ele para cantar, que ele pode ter algum problema motor de outras ordens, então que vai afetar a postura dele, que vai afetar
a respiração, certo? Então, não é só ali a questão das pregas vocais. Eu quero que você pense num todo, no idoso como um todo, tá? Ali, qual o método de avaliação que a gente pode usar, tá? Use ferramentas menos invasivas, tá? Por exemplo, ali no caso, né, de quem trabalha com essas questões ali, um otorrino, alguma coisa assim, o uso de medicações, lembrando, né, que eles fazem uso de medicações, lembrando que eles fazem uso de... Porque eu vi uso de medicações ali, avaliação, e deu uma um chute aqui, tá? Mas porque eu pensei lá no otorrino, na hora que vai fazer os exames e tudo, mas vamos trazer aqui para o fono e para o professor de canto, tá? Lembrar que às vezes eles usam alguns medicamentos que podem tirar o equilíbrio, que podem tirar a força ou trazer rigidez, sabe? Mudar às vezes tem labirintite, tem uma série de fatores que os medicamentos às vezes podem trazer como problema, tá? Por isso que lá na hora de você avaliar, você precisa pensar também na anamnese, uma anamnese bem feitinha, tá? E também a gente pensar quando você vai fazer testes quantitativos, a anamnese e qualitativos. A anamnese bem detalhada, gravação, tudo aquilo que vai te ajudar, tudo que a gente já falou lá no começo, aqui é mais ainda. Por quê? Porque é uma pessoa diferenciada, tá? É uma voz diferenciada. Outra coisa que a gente deve levar em consideração na hora de avaliar, deixa eu trazer aqui para cima, isso aqui, eu não sei se vocês conseguem ver isso aqui que eu estou trazendo para cima. O envolvimento das atividades sociais e o impacto psicológico da perda da qualidade vocal. Eu já atendi idosos que, quando estou conversando com vocês, eu vou botar aqui, ó, para encher. Eu já atendi idosos que cantavam na igreja, que cantavam no coral. Fala assim, ô minha filha, mas eu cantava tanto. Ó, gente, estou aqui colocando a bateria. Eu cantava tanto, eu cantava em quarteto, eu cantava em coral, eu fazia solo na igreja, eu cantava no baile, eu era cantor profissional. E isso tem um impacto muito grande na vida deles, sabe? Porque eles ficam tristes, a gente vai ficando, né? A gente vai envelhecendo, vai perdendo algumas coisas, e a gente vai tendo esse impacto. Você imagina quando você chega em determinada idade. Então, leve isso em consideração. Vá avaliar, leve em consideração também, sabe o quê? O repertório dele, que ele vai cantar com um pouco mais de lentificação, que ele vai querer um repertório um pouco mais antigo mesmo, que é legal você saber se você for se profissionalizar com o idoso, mas também não tem nenhum problema se você não souber, escute, sabe? Não deixa ele cantar, se você tiver oportunidade aí trazendo lá para terapia ou para aula, se você tiver a oportunidade de trazer repertório para ele, traz coisas que ele gosta, pergunta o que ele gosta, se ele gosta do Roberto Carlos, se ele gosta de algum outro cantor mais antigo, certo? Isso tudo vai ajudar você, não só na avaliação, mas como também nas reavaliações ao longo do tempo, tá? Agora, um extrinho aqui para vocês. Use um repertório mais clássico, né? Já trouxe ali, já adiantei ali. A gente escreve, né? Os slides, depois esquece um pouco que estudou, que fez, é, porque é muita coisa. Considere que ele deva cantar um pouco mais devagar. Ofereça a letra, aí, ó, coisa que eu já ainda não tinha comentado. Ofereça a letra. Porque, gente, às vezes ele sabe cantar, mas ele esquece, aí ele fica nervoso. Se ele fica nervoso, ele não consegue cantar direito. Isso acontece até com os adultos, né? Com as pessoas, né? Os jovens e tal. Imagina com o senhor de idade, não tenha. Dá a letra maior, bota no computador, aumenta um pouco a fonte, porque isso vai ajudar o teu cantor. E não infantilize o idoso. Oi, dona Fulaninha, tudo bom com
você é tão maravilhosa! Que gracinha! Não, não é. O idoso não é uma criança, então não infantilize o idoso, porque eles ficam bem bravos. Isso é uma dica para todo mundo aí que trabalha com idoso, tá? Avaliação da voz da criança. De novo, vou tirar isso daqui. A gente poder ler, opa, já tá nos extras. Ó, vou deixar ali, tá? Desenvolvimento do sistema vocal infantil. A gente não pode esquecer, como eu falei, não é uma mini laringe, não é uma mini prega vocal. As estruturas vocais ainda estão em formação, tem alta elasticidade das pregas vocais e maturidade do trato vocal. Lembra que aqui também tem formação, os dentes, a arcada dentária, o crânio, tá tudo em formação, certo? Então, isso tudo vai modificar também ali o jeito que a criança canta ao longo do tempo. E a importância de respeitar o limite vocal da criança. Não queira trazer para a criança repertórios extremamente graves, porque ela não vai dar conta, certo? A criança tem a voz mais aguda, mas também não exagera nesse agudo, principalmente se você quiser algo que seja muito forte. Hoje aparecem muitas crianças querendo cantar sertanejo, tudo. Então, ó, considera um pouco isso aí também, porque às vezes pode trazer mais prejuízo do que ajudar, e a gente está falando ali de um repertório, ali na avaliação, você quer avaliar a criança de uma maneira bacana, tá? Métodos de avaliação, avaliações lúdicas. Às vezes, vamos supor, você vai avaliar a musicalidade dele, você pode trazer jogos para ver o que ele sabe de alto, de baixo, de grave, né? De grave agudo, né? Alto, baixo, grave agudo, de forte, de fraco, certo? Você pode usar jogos, pode usar brincadeiras, pode usar coisas anotadas. E às vezes até para a criança te dizer, ah, tia, aqui dói quando eu canto, aqui onde? Você pode ter um boneco, pode ter um desenho para a criança apontar, certo? Use jogos vocais e tarefas de imitação. Às vezes a criança, você pede uma coisa, isso também serve para o idoso, tá? Dependendo do nível cognitivo, e para a criança e para a pessoa com deficiência, também, se for deficiência intelectual. Você pode, às vezes, trabalhar com imitação. Às vezes você pede algo para a pessoa e ela não consegue entender. Não é como fazer, mas o que fazer, porque ela não entendeu aquilo que você quer. Você fala assim, faz assim para mim, ó. Faz. Isso, agora repete. Muito bem. Inclusive na terapia, tá, gente? Às vezes a gente tem que utilizar esse recurso da imitação, porque imitando ele faz, e às vezes você pedindo, ele deixa de fazer por uma questão de não entender bem aquilo que ele vai fazer, tá? Observação do comportamento vocal natural durante a fala da brincadeira. Você está brincando ali, às vezes a criança chega muito tímida. Todo mundo pode chegar muito tímido, né? Mas a criança chega um tiquinho mais, né? Às vezes fica sozinho com você, dentro da sala, a mãe está na recepção e tal. E aí, às vezes, ela é brincadeira que ela vai soltar. Às vezes você nem vai precisar da brincadeira para avaliar a voz, porque às vezes é uma criança grande, mas ali na brincadeira você faz para poder você ouvir ela falando. Aí ela vai se soltar e você vai ver como é o comportamento vocal dela para valer, tá? Envolvimento dos pais, gente, não se esqueça, tá? A anamnese precisa ser feita com a criança e com os pais. Se tiver alguma coisa na anamnese que as crianças não possam ouvir, você marca com os pais depois, ou liga para eles, ou coisas assim. O que, Sabrina? Às vezes, os pais querem te contar algo que aconteceu com a criança, algum trauma, algo que está acontecendo. Muitas vezes, os pais trazem a criança para fazer alguma coisa artística porque a escola mandou, porque a criança está com algum problema, porque está investigando e tudo. Então, às vezes, os pais não querem falar na frente da criança, mas normalmente façam com os dois. Tudo que a criança puder te responder, não pergunte para os pais. Quantos anos ele tem, mamãe? Joãozinho, quantos anos você tem? Joãozinho, você sabe seu nome todo? Ai, que legal, Joãozinho. Você gosta de cantar o quê? Combina com os pais. Olha, a gente vai fazer perguntas e respostas para mamãe e papai, tá? Para mãe e para criança, tá? Para mamãe e para o Joãozinho.
o que a gente perguntar para o Joãozinho, mamãe não pode responder, porque tem mãe que às vezes gosta de atropelar, né? Ele gosta disso, doutora. Ele gosta disso, certo? Então, toma esse cuidado aí. Extras. Tenha momentos com os pais e com as crianças. De novo, eu tô trazendo coisas tantas pano. Às vezes a presença do pai e da mãe pode inibir a criança, tá? Eu tô falando da anamnese, mas depois na avaliação, às vezes é legal você pedir para as mães, os pais saírem. Tem mãe que não quer sair, é direito dela. Tem criança que não quer a mãe fora, é direito dele, tá? De ter um acompanhante. O que você faz? Tá bom, mas a mamãe vai ficar sentadinha aqui e vai ser eu e você. Às vezes você vai demorar mais de uma sessão para conseguir avaliar essa criança do jeito que precisa, tá? É assim mesmo. E conte isso para os pais, porque você precisa da criança. A avaliação vocal é algo que você precisa do outro. Então a criança precisa estar bem tranquila. E se lembra lá no primeiro dia que a gente falou sobre. Foi do primeiro e segundo dia? Foi do segundo dia que a gente falou sobre distrações fora? Com a criança mais ainda, tá? Criança, passou um passarinho, às vezes, se tem alguma coisa acontecendo lá fora, às vezes é melhor você levá-la na janela, deixar ela ver o que é, aí ela mata a curiosidade dela, você senta e continua. Que não, deixa pra lá, deixa pra lá. Eu já fiz isso, caiu um negócio na recepção, a gente foi ver. Falei assim, não, eu trouxe para ver, porque enquanto não viesse ver, não ia sossegar. Viu? Podemos voltar? Certo? Então, vocês são coisas que a experiência vai dando para a gente, né? A avaliação em pessoas com deficiência, tanto motora, tá? Como deficiência intelectual. Gente, eu preciso tirar isso aqui, né? Precisava tirar isso aqui. É porque eu tô sem o mouse dele. Mas tá, dá pra gente. Opa! Dá pra gente. Vou ter que botar o mouse aqui, gente. Ah, sei o que tá acontecendo. Peraí. Peraí. Pronto, voltei. Só acho que isso, pronto. Vamos voltar para a nossa avaliação. Acho que está tampando ali para vocês, mas vocês já entenderam, né? Se eu mexer em muita coisa aqui, vai desligar ali. Avaliação. É legal o jeito que eu gravo aula, né? É como se fosse ao vivo, gente. Não tem. O negócio é o conteúdo, não tem muito tempo da gente ficar editando, não. Deficiências intelectuais, tá? A gente pode ter deficiências auditivas, Sabrina, mas vai fazer aula de música se é deficiente auditivo. Primeiro que pode fazer aulas de percussão, tá? Porque eles sentem muito, mas mesmo aula de voz dá para fazer, porque muitos deles têm deficiência auditiva e não surdez completa, tá? Então, às vezes, com resquício de audição e com amplificadores. Aí o galera da fonoaudiologia sabe muito bem o que eu estou falando, né? Agora eu estou virando bem aqui para você que é professor. Você pode sim trabalhar, aí você vai precisar do fono que acompanha ele, do otorrino que acompanha ele, saber qual é o ouvido melhor, posicioná-lo para o que é melhor, certo? Porque a música só ajuda. Então, se alguém chamou você para cantar, lembrando que muitas vezes, se é alguém com problema auditivo, pode ter distorções, tá? Na fala, nos sons da fala e também na qualidade vocal, tá? É algo bem específico que quem quiser, tiver, pode me chamar, que a gente pode fazer uma. Eu posso falar a respeito, tirar dúvidas, tá? Porque é bem interessante. E também questões motoras, tanto aqui, ó, tá? Motoras aqui, quanto motoras do próprio corpo, postura e tal. Intelectual, a gente tem dificuldade da compreensão e da comunicação. Às vezes são pessoas que não falam, mas vai aprender a cantar, Sabrina, mas vocaliza, gente. Às vezes é a tentativa da família, né? De querer ver se pelo meio da música a criança vai se comunicar de alguma forma, né? A galera vai mais para musicoterapia, mas pode ser que alguém te procure, né? A criança só vocalize, fale poucas palavras, não fala nada, mas canta, né? A gente vê isso com algumas crianças autistas, não falam nada, mas cantam. Então, é uma maneira da gente se comunicar através da música.
E às vezes também compreender, a compreensão daquilo que é dito. Lembra que eu falei que às vezes a criança tem esse problema? Às vezes até um jovem, um adulto, um PCD, que vai ter problema de compreender aquilo que você vai falar. Requer adaptação o tempo todo, tá? Principalmente na abordagem da avaliação, porque você precisa levar em consideração isso na hora de estar avaliando. Ah, não tem isso, não tem aquilo. Não tem, tem do jeito que você estava esperando dentro daquilo que é normal, né? Ó, problemas auditivos, uso de ferramentas visuais e táteis. Coloca a mão aqui, sente aqui, serve para todo mundo, né? Mas se você não tem audição, mais ainda. Ou audição com comprometimento, mais ainda. Coisas visuais também. Além da avaliação de percepção, da percepção auditiva e feedback vocal, que às vezes tem audição. Se ele vai procurar você como professor de canto, ou até para reabilitar a voz, que eu já trabalhei para reabilitar a voz de surdo, você precisa pegar aquela audição ali que tem, tá trabalhando com ela, tá? Questão motora, considerar a coordenação motora da fala, a coordenação motora do próprio corpo, a postura, a produção vocal e tudo mais, tá? A avaliação colaborativa, tá? A gente precisa de de outros profissionais para estarem ajudando a gente nessa tarefa, tá? Você precisa muitas vezes entrar em contato com o psicólogo daquela pessoa, com com o professor, certo? Com o pedagogo que acompanha, o psicopedagogo, ou com o médico, certo? Precisa estar trabalhando com todo mundo. Uso de escalas e testes adequados ao tipo de deficiência. Então, é legal você dar uma olhadinha, tá? O que que ele entende? O que que ele não entende? Qual é o tipo de deficiência que ele tem? Né? Qual o nível ali, quando a gente fala em escalas, a gente pensa também em escalas de comprometimento intelectual e motor, para você não exigir aquilo que não é exigível ali naquele caso, tá? E envolvimento da equipe multidisciplinar, como eu mencionei. Às vezes, gente, é importante você ter um ajudante na sala também, tá? Que pode ser os pais, o próprio acompanhante, ou alguém que acompanha você. Se você é uma pessoa que você vai se dedicar à pessoa com deficiência, é legal você ter alguém na sala para estar te ajudando, tá? Não precisa ser alguém formado, um ajudante que a família saiba que é você que vai estar conduzindo, mas que ele vai estar ali te ajudando, tá bom? Resumo final e reflexão. É, a importância da avaliação em todos os casos, mas neste caso aqui, a adaptação é mais importante ainda, tá? É importante a adaptação em todos os casos, porque cada ser humano é diferente do outro, mas ali naquele caso ali específico, a avaliação ela é mais imprescindível ainda, tá? A importância de uma abordagem centrada na pessoa. Você tem que pensar, é uma criança, é um idoso? Ok, mas é o idoso, seu José que tem essa experiência, que tem essa vivência, que tem essa dificuldade. É a criança, é o Joãozinho, mas é o Joãozinho que é diferente da Maria, que mora só com a mãe ou só com o pai, que tem essa vivência, que tem essa dificuldade, aquela outra. Então, as adaptações, gente, ela precisa ser levada realmente conforme ali a pessoa, tá? A gente traz essas diferenças aqui, no caso né, de criança com deficiência, criança, pessoa com deficiência, idosos, mas de um modo geral a gente precisa estar sempre fazendo essas adaptações. E eu tenho certeza que trazendo esses três cenários, vocês podem se beneficiar até em outros que não sejam exatamente iguais a esse, mas que também sejam de igual forma desafiadores, tá bom? Então tá, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você não esqueça que durante essa semana a gente vai falar um pouquinho mais sobre a mentoria, porque lá na minha mentoria para professores e fonoaudiólogos, esse papo que está rolando aqui essa semana tem sempre, tá?